Boa tarde, mais uma vez aqui reunidos para a nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, na Casa de Fabiano, às 17 horas. Deus e Jesus abençoe nossa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos tem ofendido, Senhor. Não os deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema que foi levado para o estudo e eu achei interessante trazer aqui para essa palestra também, né? Que é sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. No livro dos Espíritos, no item 459, diz assim: Kardec faz a pergunta para os espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E o espírito responde: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Isso é forte, né? Então vamos examinar o que o Evangelho nos traz a respeito, né? Na verdade, são várias citações que nós encontramos no Evangelho. E eu vou aqui mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia, né, de como é que do quanto essa influência existe, né? E para que nós não vejamos isso como uma coisa assim fictícia, né? Ela é verdadeira e o Evangelho nos ensina muito a respeito. Então, no capítulo 1, não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, Erasto, discípulo de São Paulo, né, em Paris, 1863, ele nos diz, sob o título A Nova Era: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. Então ele teve um chamado, né? E é assim que acontece, né? Ele era uma pessoa, teve uma vida devassa. E mesmo assim, ele foi merecedor. A mãe dele, que era Santa Mônica, dizem que fez preces até durante os 30 anos de vida dele, né, para que ele se regenerasse. E as preces dela foram ouvidas, né? E desde então, Santo Agostinho se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo, que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. O Livro dos Espíritos
nos informa sobre a existência das intervenções dos espíritos, né, no mundo corpóreo. Mas não é só informação, ele dá um estudo detalhado, né, das situações em que isso ocorre e as causas e consequências dessas intervenções. Fora esse trecho que eu li, né, sobre o Santo Agostinho, também em coletânea de preces, nas preces pessoais, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, né, diz claramente, né, que Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião. E como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. Eles estão sempre nos acompanhando, né? E em Buscai e Achareis, temos aqui em Ação da Prece, no capítulo 25. Ação da Prece e Transmissão de Pensamento, diz: nossas preces são ouvidas pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem as suas inspirações. São um elo de ligação entre nós e Deus, que é quem decide sobre todas as coisas. Então essas inspirações, essas comunicações, né, elas tanto podem vir como intuições, pelo pensamento, né, em nossos sonhos, ou às vezes existe a aparição mesmo, né, quando o espírito se materializa, né, ou quando o médium, né, que tem o dom de ver, vê o espírito. Então são várias essas formas, mas elas efetivamente acontecem, né? Nesse capítulo ainda, no item gratidão, diz assim: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. Fora que o homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do mal que o aflige. Então, nós temos esse hábito, né, de só lembrarmos das coisas mais importantes, mas na verdade os espíritos estão aí nos influenciando, nos conduzindo o tempo todo, né, nas mínimas coisas, né. Às vezes você, um exemplo bobo, né, se dá um tropicão, mas não cai, e o espírito te amparou, né, e a gente nem pensa nisso, né. Eles nos ajudam muito, né. Às vezes acontece de você dar um tropicão e cair, né? Mas quem sabe, né? Como é que está a sua vibração naquele momento, né? Às vezes eles não conseguem nos atingir, né? Mas que eles estão por perto nos protegendo, estão. Cada noite, elevando a nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente e agradecer os favores de Deus, que podem ser benefícios materiais ou boas ideias e inspirações felizes, proteções concedidos através dos espíritos benfazejos que nos rodeiam. Então Deus age através desses espíritos, né? O ideal seria que agradecêssemos no momento em que experimentamos esses benefícios, espontaneamente, né? Em pensamento, né? Basta um pensamento, graças a Deus, né? Mas na verdade nosso orgulho às vezes não permite, a gente acha que foi por nossa obra, né? Foi nós que fizemos, ou foi um acaso, né? Mas a gente devia estar sempre, estar sempre agradecendo, né? Porque são eles que estão nos ajudando, né? Muitas vezes. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom demonstra humildade e fé em Deus, que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. É um erro, entretanto, supor que Deus coloca também junto a nós, forçosamente, um mau gênio, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu também tenho, a gente também tem ao nosso lado um mau espírito, né? Um espírito que não é benfazejo. Mas esse não foi Deus que colocou do seu lado. Esse fomos nós mesmos que atraímos com nossas vibrações não muito boas, né?
Os maus espíritos pululam ao redor da Terra, é um fato, né? Em consequência da inferioridade moral dos habitantes da Terra. Então, sua ação malfazeja faz parte dos flagelos, né, da humanidade, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Aquele que falir não poderá desculpar-se com a simples influência. Não adianta a gente falar, eu fali, né, porque eu falhei, no caso, né, por influência de algum espírito estranho, né? E não é verdade, né? Que esse espírito ele não poderia te levar ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. É assim que diz aqui no Evangelho, ou seja, esses espíritos difíceis não nos atingiriam se nós não abríssemos as brechas, né? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E temos também, além, né, do ensinamento do Evangelho, que mostra o tempo todo, né, a presença dos espíritos à nossa volta, a própria Bíblia, né? São os anjos de Deus. Essa intervenção dos espíritos através dos profetas, ela está presente em toda a Bíblia. Então, como exemplos, temos a volta, por exemplo, a volta do profeta Elias, encarnado como João Batista, a fim de preparar o caminho para Jesus. Ela foi anunciada por um espírito, né? Foi anunciada a Zacarias, que era o pai de João Batista, na verdade, futuro pai. Então, o anjo se comunicou com João Batista. Desculpa, se comunicou com Zacarias, futuro pai de João Batista. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se e caiu, temeroso sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Isso é de Lucas, né? Depois tem o anjo Gabriel, né? Que anunciou a Maria e a José a vinda de Jesus. E depois o mesmo anjo advertiu José do perigo que eles corriam e sugeriu que eles fugissem. E depois, quando o perigo passou, e Herodes, né, que estava querendo assassinar todas as crianças pequenas, Herodes, depois do falecimento de Herodes, o anjo se apresentou novamente e disse para José que ele poderia voltar. E o aconselhou então a se estabelecer na Galileia, na cidade de Nazaré, que foi para onde eles foram, e Jesus sempre foi chamado de Nazareno, né? Outra intervenção espiritual foi a libertação de Pedro. Ele, em certa ocasião, foi preso, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas, suas sandálias, né? E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. Então foi uma intervenção bastante objetiva, né? Isso, Claro que na Bíblia a gente tem algumas assim, referências não muito claras, são relatos de pessoas, né, que são falhas, né, mas na nossa fé, né, nós sabendo do poder de Deus, né, que age através dos Espíritos conosco, né, mesmo que algumas referências não correspondam exatamente à realidade, a gente sabe que elas existiram, né? Na obra mediúnica, então, temos uma série de referências. E André Luiz, a obra dele é muito rica, né?
rica em exemplos desse relacionamento, né, que nos leva a conscientização, né, de que a gente convive, né, é como se fosse um outro mundo, é um mundo espiritual, né? Mas eles estão conosco. No livro Os Mensageiros tem vários exemplos, né? Eu vou falar aqui para vocês alguns. Constata-se a existência nos Mensageiros, né, pela descrição de André Luiz, que existia um serviço de amparo a espíritos desencarnados que perambulam pelas ruas, no sentido de conduzi-los a um centro espírita a fim de serem encaminhados. Então, aqueles espíritos que comparecem, né, às sessões lá na casa de Fabiano, são conduzidos por espíritos que trabalham nas ruas e dentro dos critérios que só eles conhecem, né, a gente não sabe, normalmente é merecimento, né? Esses espíritos são levados, então, né? Os espíritos em sofrimento, os espíritos difíceis, são encaminhados por esses trabalhadores espirituais que ficam nas ruas. Em Mensageiros ainda, André Luiz relata, né, que Vicente e o instrutor Aniceto, depois de repousarem durante o dia no campo, eles estão no campo, né, em plena zona rural, próximo ao Rio de Janeiro. Eles já estavam retornando para o nosso lar, né? Quando surpreendeu-se ele com a quantidade de trabalhadores espirituais que via nos arredores. Esclarecendo, Aniceto disse-lhe: o reino vegetal possui colaboradores numerosos. Então a gente acha que isso é coisa de livro de história de criança, né? Os elfos, os duendes, né? Os moradores das florestas, né? Prosseguindo seu relato, então aí André Luiz nos conta de uma história, né? Um homem jazia por terra numa poça de sangue, né? Ao lado de uma carroça sustentada por um burro impaciente. Esse burro estava dando mostras de muita inquietação e nervosismo, né? E os dois companheiros, tinha dois companheiros encarnados que estavam prestando socorro ao ferido, né? Mas o número de desencarnados, André Luiz relata, que auxiliava o pequeno grupo, era muito grande. E o amigo espiritual, que pareceu ser o chefe, né, veio então e explicou para eles a situação. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Então questionaram, né, esse espírito que veio falar com eles, que ele parecia ser o responsável ali, né? Qual a razão, né, desse homem não ter sido protegido da patada do burro? Aí ele explica: fiz o que pude para salvar este homem, senhor, que aliás é um pobre pai de família, mas ele não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Ele estava batendo no burro, né? Chicoteando o burro. Ele tem a mente fechada às sugestões de agradecimento. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar, o burro, né, que o ajuda carregando a carroça, tanto o castigou que pareceu mais animalizado do que o próprio animal. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, o meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Minha obrigação foi cumprida. Então, como se vê, né, eles estão lá para nos ajudar, mas às vezes a gente não permite, né, com as nossas vibrações. Lembrando como a raiva, né, é uma vibração tão negativa que nos animaliza, né? E como se vê, num local distante, numa estrada transitada por carroças, né, havia espíritos. Então tinha muitos espíritos de lá. Então tem um comentário, né? Imagina aqui nas cidades, né? Nós sabemos, existem os espíritos responsáveis pelo quarteirão. Cada quarteirão tem um espírito lá cuidando. Já existem muitos acidentes. Imagina se não houvesse os espíritos lá ajudando. Existiriam muito mais acidentes, né? André Luiz, em Nosso Lar também, né, um outro livro,
ao visitar a Terra, tem aquela parte em que ele vai visitar a família e ele dá de encontro com a mulher dele, já com um outro marido. Só que ele está doente. E depois que ele passa por todos os conflitos, né, que ele teve por ter encontrado a mulher com outro homem, né, ele acaba caindo em si, né, da situação, e ele é invadido, né, por uma onda de amor ao próximo, né? E aí ele solicita o concurso de Narcisa, ele pede ajuda para que essa notável enfermeira, né, prepare para ele um remédio para esse homem. Então logo chega, Narcisa convoca espíritos que habitam o reino vegetal, aqueles lá que eu comentei, né, para lhe indicarem onde encontrar substâncias medicamentosas para o socorro do doente. Ante o espanto de André Luiz, né, ela explica que as 8 entidades que se apresentaram eram servidores comuns do reino vegetal. E eles realmente, através do... preparam, né, o medicamento, André Luiz coloca na jarra de água e o marido da mulher dele toma aquela água e no dia seguinte ele acorda melhor, né? E ele estava à morte. Então são intervenções bastante objetivas, né? E no livro Sexo e Destino, aliás, o livro Sexo e Destino é seguramente a obra que mais aparece essa interferência de espíritos desencarnados na esfera física. São vários os exemplos, não vai dar tempo de eu falar todos aqui, né? Mas observa-se, tem uma passagem que um homem ele é acompanhado por 2 espíritos que estão sorvendo, né, as emanações da bebida alcoólica que esse homem bebe, né, e estão sugestionando esse homem a beber mais. Mas se ele não gostasse da bebida, isso não aconteceria, né? Ele não estava bebendo por causa dos espíritos, né? Os espíritos estavam aproveitando que ele bebia e estavam o influenciando a beber mais, né? Então aqui diz, né? Nessa situação pode-se ver com clareza, né? Outra questão, porque você pode perguntar, mas por que os espíritos permitem, né, que uma pessoa seja influenciada por os espíritos e beba mais? Assim como foi questionado por que os espíritos permitiram que o burro desse o coice no homem e ele fosse ferido, né? Então, ele aqui nessa obra, Sexo e Destino, fica claro, né, o cuidado que os trabalhadores espirituais têm, né, de preservar o nosso livre-arbítrio. Então, pode-se ver com clareza o respeito que os trabalhadores do bem observam o limite de suas ações e o quanto os espíritos voltados ao mal buscam atuar no sentido de terem satisfeito seus desejos, né? Então, onde os bons espíritos não conseguem agir, os maus espíritos vão agir, né? E é por nossa culpa mesmo, né? E os bons espíritos, então, respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, eles não vão impor, né, essa ajuda. Essa ajuda vai ser dada se nós estivermos uma vibração compatível a deles, né? Então, diante de tantos exemplos, né, da presença e da possibilidade de intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, temos então sempre que lembrar que o que explica, né, o fato de muitas vezes não sermos atendidos nas nossas preces, né, pedindo por uma cura, né, por que um acidente não é impedido, né, que muitas pessoas ficam revoltadas, perdem a fé por causa disso, né? Mas na verdade não é porque os espíritos não estão aí, não é porque Deus não está ajudando através deles, né? A explicação está no fenômeno da nossa sintonia. Então, e também o fato dos espíritos respeitar as nossas escolhas. Entende-se que a necessidade do cultivo da oração, da reflexão, a fim de termos consciência
de que a categoria de espíritos que estamos elegendo seja de bons espíritos, né? Nós é que elegemos esses espíritos, percebe? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Com a nossa postura perante Deus. O Espiritismo nos mostra que tudo começa no pensamento, por isso vai além da conhecida frase. Então, em vez de ditar, dize-me com quem andas, que direi quem tu és, né? O Espiritismo nos ensina, dize-me em que pensas, que direi com quem andas. Então vamos fazer essa reflexão, né? Como é que andam os nossos pensamentos, como estão as nossas atitudes, como está a nossa fé, né? E como resposta nós saberemos sobre que tipo de espíritos estão nos acompanhando. Então vamos nos melhorar nisso, né? Sempre procurar estar sempre com boas vibrações, né? Nos submeter a Deus humildemente, né? Ajudar o próximo, fazer a caridade, trabalhar. São atitudes e posturas de vida que só nos beneficiam, né? E atraem esses bons espíritos para a nossa convivência. E há então aquela necessidade, né, de observar a recomendação do Mestre: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então essas frases elas têm que ser bastante repetidas, temos que repetir isso o tempo todo, né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Temos que ter a compreensão, né, profunda do que isso significa. Então é isso. Obrigada, pessoal. Vamos então agradecer a Deus por mais esse ensinamento, por pedindo fortalecimento da nossa fé, para que tenhamos a compreensão, né, da intervenção espiritual em nossas vidas, a necessidade de mantermos nossas boas vibrações, bons pensamentos, para garantirmos boas companhias. Pedimos por todos que sofrem nesse mundo, Senhor, pelos que não têm fé, não têm a compreensão que o Espiritismo nos dá da realidade da vida espiritual. E que sigamos o nosso caminho da perfeição, sempre com Deus no coração, com gratidão, com humildade, com muito amor. Obrigada. Até a semana que vem.